precisamos, meus irmãos, ter fé em Deus. Jesus Cristo e o Senhor nosso Deus. Temos que ter fé no Senhor. Nós iremos falar hoje um pouco sobre nossa irmã Maria, a qual foi escolhida por Deus para receber de uma maneira milagrosa ao Senhor Jesus. Maria foi escolhida pelo Senhor. Já estava predito, que a Virgem daria a luz a uma criança, ao Filho de Deus. Na verdade, nós ouvimos muitas expressões que não encontramos uma base nas Escrituras, apenas por tradição. Maria, Mãe de Deus, é uma palavra que não está nas Escrituras. Primeiro que Maria foi mãe de Jesus temporariamente, porque Jesus já existia, e Jesus não foi gerado por Maria e por um homem. Apenas foi necessário Jesus, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, ser colocado milagrosamente no ventre de Maria. E isso foi algo de Deus. Ele poderia ter nascido de outra forma, como Adão. Deus poderia ter feito um outro Adão da mesma forma. Deus poderia então ter formado um novo homem do pó da terra para cumprir os desígnios de Deus. Mas foi necessário que Jesus nascesse com as dores e as aflições que nós temos neste corpo. Por isso, o Senhor Deus planejou isso, para que Jesus nascesse do ventre de uma mulher que não tivesse tido contato com homem algum. Maria não ficou virgem para sempre. Após a mulher dar à luz uma criança, mesmo não tendo contato com homem, ela não permaneceu mais virgem. E depois ela tinha um esposo. O esposo precisava da mulher não só para fazer café ou comida, mas para tudo que Deus criou, que os irmãos bem sabem do que nós estamos falando. O homem, José, não era um robô e nem um defunto, era um homem normal como nós, com todas as necessidades. E depois de Maria ter dado a luz a Jesus, posteriormente, ela teve outros filhos, que na verdade os católicos não aceitam por tradição, mas a Escritura diz os nomes deles no livro de Lucas. Nós queremos falar sobre a personalidade de Maria. Será que Maria era diferente de nós? Nós sabemos que a nossa irmã Maria era uma mulher humilde, de família pobre e temente a Deus. Mas será que ela nasceu do nada? Ela não foi formada da mesma maneira que as outras pessoas? Amém. Somente Adão e Jesus não foram formados da mesma maneira que os demais. Aleluia. E Eva também. Porque Adão foi tirado do pó da terra. Eva foi tirada da costela de Adão. E Jesus, por milagre, por operação divina, foi tirado do ventre de Maria, sem a intervenção de um homem se relacionar com Maria. Mas Maria não. Maria teve os seus princípios. Então, se ela nasceu do ventre de sua mãe, e ela foi gerada através de uma cópula do seu pai e de sua mãe, ela nasceu como qualquer outra pessoa. Então, ela é e foi, no caso, uma pessoa normal.
a questão de santificar Maria ao extremo aqui na terra é apenas tradição, porque todos nós que viemos ao mundo depois da queda de Adão, trouxemos conosco as imperfeições causadas pelo pecado. Todas as crianças já nascem com a mancha do pecado. Tanto é que elas aprendem a errar, a dizer não, a fazer malcriação cedo. Mas nós iremos ler a palavra do Senhor, né, para nós termos um pouco mais de luz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, aonde narra o cântico de Maria. Os irmãos abram no livro de Lucas, no capítulo 1, onde iremos meditar um pouco, em poucos versículos, sobre a palavra que Maria disse pelo Espírito, do seu ser, da sua personalidade, como um ser humano. Está no capítulo 1, versículo 46. Todos acharam? Amém. Então nós vamos ler juntamente com os irmãos o Cântico de Maria. Apenas alguns versículos, até o 49. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas. O poderoso e santo é o seu nome. Amém. Poder sentar. Amém. Maria então expressa uma alegria no seu espírito, no seu interior, por ela ter sido escolhida, e também no momento em que ela deu a saudação à sua prima Isabel, e a criancinha no ventre de Isabel saltou de alegria pela saudação de Maria, porque ela estava coberta do Espírito Santo do Senhor, devido ao Filho de Deus, ao corpo de carne, e também ao Espírito do Senhor Jesus, que já estava no ventre de Maria. Mas ela, como qualquer outra pessoa, se alegrou, e como qualquer outra pessoa necessitada, ela disse que o Senhor é o seu Salvador. Nós afirmamos sempre que Maria não salva ninguém do inferno, nem do pecado, e nem de coisa alguma. Segundo as Escrituras, todos os santos que partiram desta vida não têm comunicação com os que estão na terra. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes afirma isso. E Jesus, contando a parábola do rico e do Lázaro, também afirma que é impossível as pessoas virem aqui ou interceder por alguém aqui. A Escritura afirma que só existe um intercessor do lado de Deus, que é Jesus, e aqui na terra conosco o Espírito Santo. Não existe em Bíblia nenhuma que Maria está ao lado de Deus rogando por nós. Isto é, na verdade, uma tradição da Igreja Católica. Não existe registro em lugar nenhum, nem nas nossas Bíblias católicas,
e nem nas Bíblias evangélicas e cristãs. Temos descoberto estas coisas e temos tido a coragem de desfazer a defesa da religião, porque o maior problema de aceitar a verdade é quando estamos enraizados na religião. Esse amor e essa defesa à religião dificulta demais para as pessoas crerem a verdade. Disse Jesus: como crerão em mim, dando honra uns para os outros? Quando nós nos convertemos de verdade e abandonamos os sistemas religiosos e nos voltamos para as Escrituras, encontramos muitas coisas boas que nunca nos foram ensinadas, as quais foram omitidas por causa das antigas tradições que já perduram na religião e que têm aumentado a fé das pessoas através dos amuletos e dos ensinos fora das Escrituras. Porém, quando Jesus também veio, ele encontrou muitos amuletos religiosos entre a religião judaica. Os grandes dominavam os pequenos através desses ensinos e amuletos, de maneira tal que o sumo sacerdote e o sacerdote eram vistos como pessoas santíssimas naquela época. Mas Jesus deu atenção aos santos entre os pobres, aqueles que estavam cansados da falta do amor e da misericórdia. Nós vemos que Maria se alegrou pelo Espírito que a visitou, e ela confessou que a alma dela engrandece no Senhor, meu Salvador. Aleluia. Nesta palavra, neste cântico espiritual, Maria confessa que, como qualquer outro ser humano, a sua personalidade, como qualquer pessoa, necessitou de um Salvador. E a Bíblia diz que só tem um Salvador, aquele que pode salvar o homem da condenação do inferno. Glória a Deus. O que me inspirou para nós compormos um hino que Deus nos deu hoje, bonito e maravilhoso, está aqui. Aleluia. Sabemos então que muitos dos santos profetas que fizeram sinais prodigiosos, maravilhosos, se dirigiram a Deus como necessitados de ajuda e de salvação. Todos aguardaram e esperaram até a morte a salvação de Deus. E o único que realmente salva o homem, que pode assinar, que tem a chave do inferno, aleluia, da vida e da morte, não é Maria, mas Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós, Maria, os profetas do passado, os discípulos, jamais tivemos ou jamais teremos poder de salvar, transformar um coração ou mudar uma vida. Somente Jesus, pelas palavras que pregamos, guiadas e dirigidas, ungidas pelo Espírito Santo, é que pode transformar milhões de almas. Aleluia. Nem o inferno pode deter isto. Mesmo com sangue, sempre houve quem creu no Senhor em meio às guerras, na sombra do vale da morte, na doença, na rejeição, na fome, no desprezo. Quando o mundo estava desabando, alguém sempre creu na verdade. Glória a Jesus. Mesmo sendo destruído, seus corpos morreram na fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, o centro é Jesus. Amém. Tudo por Jesus e nada sem Jesus. Glória a Deus. Essa história de tudo por Jesus e nada sem Maria é doutrina da religião.
Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Ele não disse: sem minha mãe vocês não vão me seguir. Tem que amar minha mãe primeiro. Não existe nenhum mandamento relacionado à adoração ou à petição a Maria, nem pelos santos apóstolos, nem por Pedro, que é tido como pastor da Igreja Católica, nem por Paulo, nem por mais ninguém. Nem o nome de Maria é mencionado mais do Novo Testamento de Atos para diante. Louvado o nome do Senhor. Outras varoas que trabalharam foram mencionadas como mulheres de Deus. O trabalho de Maria foi receber João como filho, gerar o Senhor e viver em santidade. Hoje, Maria está no lugar onde está todos os remidos e salvos pelo Senhor, chamado paraíso. Num corpo de anjo, não num corpo mais de mulher. Pois partindo ela daqui, a sua personalidade física e humana acabou-se. Ela agora está numa glória como qualquer outra pessoa que morreu em Cristo Jesus. Como está escrito no livro do Apocalipse: bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Glória a Deus, aleluia. Assim está escrito e assim permanecerá. Glória a Deus. Podem as pessoas brigarem, discutirem, mas o que está escrito é o que vale. Podem visões, sonhos e revelações e milagres aparecerem fora das Escrituras, mas o autor não é Jesus, nem Deus, nem nossa irmã Maria. Aleluia. Gostaria também no livro de Lucas, no capítulo 11, uma passagem interessante a respeito de Maria, a respeito das outras pessoas. Será que Maria é muito mais bem-aventurada do que qualquer outra mulher? Lucas 11, versículo 27 e versículo 28, que diz: e aconteceu que, dizendo ele, Jesus, estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse para Jesus: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Aleluia. A mulher exaltou então a Maria, mãe do Senhor, sem conhecê-la. Mas a palavra do Filho de Deus, imperativa, acima, na frente, disse. Mas ele disse: antes. Esta palavra antes quer dizer em primeiro lugar. Uma palavra que nós aplicamos, quer dizer, em primeiro que a minha mãe. Antes da minha mãe, primeiro, muito mais que minha mãe. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. A palavra aqui, guardam a mesma coisa de cumprir. Então Jesus diz que muito mais aventurado ou bem-aventurado do que Maria, muito mais feliz do que Maria, que deu a luz e que gerou a Jesus, deu a luz, muito mais feliz do que ela, muito mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e põe em prática. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então vemos que a personalidade de Maria é semelhante a qualquer pessoa. É claro que ela também foi bem-aventurada em cumprir a palavra, mas Jesus diz que muito mais bem-aventurado, antes, em primeiro, não está a dar à luz o Filho de Deus, em primeiro lugar está
ouvir a palavra e obedecer. Isso é muito mais garantido, muito mais felicidade para o homem, muito mais do que Maria ter dado a luz e amamentado a Jesus. Se no período que Maria estava amamentando a Jesus e cuidando dele como um neném, alguém se colocasse em obediência mais do que Maria, esta pessoa naquela época seria muito mais bem-aventurada do que ela. É claro que Maria declarou que as nações iam chamá-la bem-aventurada, que ela seria bem-aventurada, o privilégio de ter sido escolhida como mãe do Senhor. Voltando, vamos falar sobre ainda a personalidade de Maria. Será que Maria era realmente tão santa no corpo físico, de maneira que ela nasceu sem pecado? Bom, a Bíblia diz que todos, sem exceção, todos pecaram. Todos pecaram. Se uma ovelha está suja numa lama, e uma está para dar a luz a um filhotinho, e dá a luz ao filhotinho na lama, aquele filhotinho já nasceu sujo da lama. Apenas para os irmãos entenderem como Adão e sua mulher transgrediram, na sua carne ficou a mancha do pecado, sujeito aos erros. E todos que nasceram à semelhança deles trazem consigo a mancha do pecado. Romanos, abram Romanos capítulo 3. Vamos examinar junto com a igreja um texto maravilhoso que nos dá luz, entendimento. Todos acharam? Amém. Versículo 23 que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por isso que Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, meu Salvador. Maria se sentiu privilegiada, se sentiu aceita por Deus, se sentiu salva, acolhida, pelo fato de ter sido escolhida para receber do Espírito Santo o Filho de Deus no seu ventre. Nós também, examinando esse texto, percebemos que o apóstolo Paulo fala com muita profundidade, pois o Espírito Santo usou com muita graça a respeito desse assunto, pois ele explica muito bem que o primeiro homem foi feito uma alma vivente. Está escrito isso lá em Gênesis. Houve a transgressão, a terra foi amaldiçoada por causa dos pecados. Todos nós não temos para onde fugir. Mesmo o bebezinho, já nascemos sujeito aos pecados por causa do adulto, por causa da mãe e do pai que geraram aquela criança. Por isso o Senhor Jesus nasceu sem a intervenção do homem. Somente o ventre de Maria foi escolhido. Havia outras mulheres, mas Deus escolheu aquela, porque Ele quis. E assim então, sem a intervenção de um homem, Jesus nasceu com um corpo de carne, porém sem a mancha do pecado. Mas diz aqui que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos, inclui todos. O único
intervenção para purificar e ajudar o homem é Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é mais ninguém. Só tem Ele. A Escritura só fala dele como remidor, como aquele que teve o valor de pagar a fiança. Só Jesus. Aleluia, Senhor. Ele pagou com um único ato, morrendo na cruz como um cordeiro imaculado de Deus. Maria hoje ela é imaculada, mas quando nasceu não era imaculada, porque todo aquele que parte desta vida, seus pecados são apagados para sempre. Mas ela participou do pecado, porque a personalidade dela é como a nossa, foi como a nossa. Abram também em Romanos capítulo 5, do versículo 12 em diante. Vamos ler com calma. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, por causa do pecado, a morte. Faço a pergunta: Maria morreu como qualquer outro, ou ela foi voando para o céu como Jesus? Morreu como qualquer outro. Se ela morreu como qualquer outra, é porque a morte que veio sobre o seu corpo, devido ao pecado. Vamos ler de novo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O que dá para entender aqui? Se Maria morreu, foi porque o pecado atingiu a ela. E por que atingiu a ela? Porque ela nasceu como qualquer outra pessoa, debaixo do pecado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Se ela simplesmente desaparecesse, sem morrer, e ressuscitasse e aparecesse para os discípulos, os apóstolos, como Jesus apareceu, o único que apareceu vivo depois, no corpo físico, Aleluia! e depois no corpo de glória, o único foi o Senhor Jesus. Aleluia! Glória! Alguém vê visão de Maria, mas é coisa de demônio. Maria não veio na terra, nunca veio depois da sua morte, nunca apareceu para ninguém. Quem aparece, meus amigos, meus irmãos, são os demônios. Eles são estratégicos nisso. Para eles não há dificuldade nenhuma se transfigurar em um anjo de luz ou em um santo que partiu e fazendo prodígios e milagres de mentira para enganar na idolatria os que creem nisso. Por isso somos separados dos católicos, de outras pessoas que fazem devoções, acendem velas e orações a santos que partiram. Não temos ódio de quem continua a fazer isso. Oramos para que, porventura, assim como milhares já foram despertados no catolicismo, e aqui tem muitos aqui, Glória a Deus. Aleluia. assim Deus venha despertar pela própria Bíblia católica, para que, lendo, o Espírito Santo revele aos corações. Amém. Glória. Glória. Para que não morram no pecado, se encontrem no inferno por causa da palavra idolatria. Nós temos centenas, talvez milhares de escrituras a respeito de Jesus sendo o intercessor, o intermediário, como por exemplo, os animais que eram sacrificados na lei para remir o pecado de alguém, para que aquela pessoa ficasse culpada. Aquele animal, na verdade, recebia a culpa do pecado, morria no lugar do ofertante. Quem tinha que morrer era o pecador. Como Deus tinha planejado pagar a dívida de todos os pecadores que crescem nele, quem obedecesse naquela época, levando um animal puro, sem mácula, Deus relevava e perdoava. Não pela morte, nem pelo sangue daquele animal,
Mas aquele animal como símbolo e figura das coisas futuras, aleluia, Glória a Deus. e estabelecido pelo próprio Pai, quem obedecesse então, estava aliviado da acusação do pecado, Aleluia, Senhor. da lei por causa do pecado. Glória a Jesus. Mas vindo Jesus, o Cordeiro Santo, o qual foi representado em toda aquela lei por aqueles animais, morreu como Cordeiro Imaculado. Uma só vez foi feito o sacrifício, valendo para todos os séculos dos séculos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então o único autor da salvação é Jesus e não a nossa irmã Maria, nossa amada e querida irmã Maria. Eu amo a nossa irmã Maria como todos os santos, todos os profetas e Jeremias, Aleluia. Glórias. como os irmãos e qualquer criança que aqui está, como aqueles que ainda eu não conheço, posso abraçar e até beijar no rosto e dizer: Jesus te ama e eu também, meu amado irmão e irmã. Aleluia. Não temos ódio quando pregamos, somos verdadeiros e relutamos em dizer: só Jesus pode salvar da condenação do inferno. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Prosseguindo então no livro aqui de Romanos, no versículo 13 em diante, que diz: porque até vir a lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, ou seja, não havia acusação para o pecado. Até Deus criar a lei, os homens faziam tantas coisas erradas e não existia a lei de Deus. Existiam as leis vigentes das nações, como dos egípcios e de outras nações. Mas foi necessário Deus intervir com uma lei. Para quê? Quem sabe responder? Para tornar o pecado agressivo, para dizer: ele é pecado, isso é pecado, para, na verdade, apontar o pecado. Então, não tendo lei, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. A resposta estava aqui, só precisava os irmãos falar com outras palavras, que foi necessário ter lei para que a lei, não é, mostrasse que o pecado é pecado. Aleluia. Como uma criança vai deixar de fazer uma coisa errada se alguém não disser a lei de Cristo para ela? Se disser para ela: não faça isso, não faça aquilo, é apenas comando de quem não explica por quê, exigência de alguém. Então Deus, ao invés de proibir a humanidade, destruindo, deu uma lei. A lei não era para justificar ninguém, era para dizer às pessoas o que era pecado, e aquelas que tivessem dificuldade pedissem a Deus. Mas o homem prosseguia na sua maldade. Diz aqui no versículo 14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ué, a morte reinou desde Adão até Moisés? Que palavra Paulo está dizendo? O que ele quis dizer com isso? Não existe mais morte? A morte espiritual, né? E a morte também física, por quê? Irmãos, Paulo está falando que o pecado ele foi reinando e destruindo o homem, tanto espiritualmente como matando. Quer dizer, a morte foi reinando por quê? A morte veio pelo pecado. Como não tinha lei, ela reinava. Não quer dizer que a morte estava matando, levando para o inferno todo mundo. Ela estava só reinando. O que quer dizer isso? Não tinha ninguém para parar aquele homem. Vamos dizer assim, tem um príncipe ali naquela cidade chamado Morte. O nome do príncipe é Morte. Não tem ninguém que enfrente ele.
Então ele está reinando. Mas está vindo aí o seu Moisés, com uma espada da lei, e vai enfrentá-lo, e vai deter essa morte. Glória. Aleluia. Porque numa terra de cego, quem tem um olho é rei, não é assim um ditado? Então as pessoas pecavam e se destruíam. A lei veio para dar uma parada, fazer a morte deixar de reinar. Tanto é que Paulo fala assim, o último inimigo a ser destruído, quer dizer, mas já não está reinando. Porque a morte está reinando em vós? Em mim não está. Porque eu li que a Escritura diz que se eu amar meus irmãos, eu passei da morte para a vida. Aleluia! Oh, glória! Amém. Se eu vivo em novidade de vida, a morte não está reinando em mim. Porque não vivo praticando o pecado. Glória a Deus. Amém. Como semelhantemente, a morte não reinou mais em Maria. Não reinou mais nos discípulos. E nem em nós. Mas ela estava reinando, porque não tinha Salvador. Vamos lá. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram semelhante da transgressão de Adão, viu? O qual, Adão, é a figura daquele que havia de vir. Esses dias eu vi um indivíduo na internet que ele adora atacar os pastores, porque ele diz que não é pastor e não faz parte de religião nenhuma, dizendo que na Bíblia não existe a palavra símbolo. E o outro pastor português não soube responder. Eu não gosto de entrar nesses debates, porque nem me convido, nem me pago. Dá nojo. Irmãos, o que é figura? Não é a mesma coisa que símbolo? Ou um retrato? Ou uma imagem? É difícil, irmão. Infelizmente, o varão não soube responder. Vamos lá. Diz aqui então que Adão figura, imagem, símbolo, para quem quiser ouvir, de Jesus Cristo. Amém. Glória. Simbolizando. O que Paulo quer dizer? Símbolo não significa somente um risco aqui, quadrado com triângulo, com um olho no meio. A palavra símbolo no dicionário é a mesma coisa que figura, ou uma representação de algo que está por vir, ou uma imagem vaga de algo perfeito, como está escrito, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Quer dizer que a lei houve muitos símbolos, muitas imagens, muitos personagens figurando o futuro, como por exemplo Adão figurando Cristo, como por exemplo Moisés figurando Cristo. Então está aqui, versículo 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Em hipótese nenhuma, coloca Maria junto com Jesus, autora de salvação, intercessora, ou aquela por quem deveríamos receber a graça da vida eterna. Versículo 16: e não foi assim o dom, como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque por causa de tantas ofensas que houve na terra, tantos pecados cometidos, não é? Deus enviou Jesus, a sua graça, para salvar. Glórias a Deus. Entendeu, irmão? Amém. Para justificação, quer dizer, a palavra justificação
vem de justificar. Mas como que Jesus justifica um pecador, já que o pecador pecou? Quando a pessoa se arrepende, crendo em Jesus, aleluia, e se converte, praticando boas obras. Segundo o poder divino, transformador, estabelecido pelo Pai, o autor de tudo, a pessoa é considerada nova criatura. Glória a Deus. Nascida de novo. Que privilégio, que graça, que maravilha. E só Deus fez isso por Jesus Cristo. Ele não fez por Maria. Maria não pode tomar esta honra. As pessoas estão colocando-a nesta posição, mas ela não tem culpa pela ignorância dos homens que manipulam as Escrituras e falam muito bem as Escrituras, fazendo a mente e a cabeça de muita gente, colocando Maria no mesmo nível do Senhor Jesus, como intercessora, salvadora, que roga por nós e que pode nos dar vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Escritura diz no livro de Isaías que Jesus, pelo seu conhecimento, ele iria justificar a muitos. Aleluia. Primeiro que a dívida da pessoa cai sobre Jesus. E o poder de mudar aquela pessoa numa nova criatura vem de Deus pelo Espírito Santo. Então, tudo foi muito bem feito. Imagine se uma pessoa fosse perdoada igual na lei, mas continuasse com o coração contaminado com o espírito perverso do homem. Por isso que o Espírito Santo foi enviado, um espírito de santidade para dentro de nós, para nos levar a Cristo, a uma vida de santidade, sem erros, sem pecados. Nós agora não queremos mais praticar coisas erradas, porque o Espírito Santo que habita em nós nos fala constantemente: não faça isso, isto é erro. Então está dentro de nós um ser glorioso, uma nova criatura, de maneira que exteriormente eu sou a mesma pessoa, mas no meu interior algo me fez mudar, porque eu criei e Jesus me aceitou, perdoando os meus pecados. Maria não faz isso, santo nenhum tem esse poder, porque o único que tem o poder de enviar o Espírito Santo ao coração do homem é Jesus. Porque no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos receberam, aí que entra a diferença. Maria não pode fazer isso. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder, Deus dá o poder à pessoa, deu-lhes o poder de serem reciclados, modificados, serem feitos filhos de Deus. É algo que acontece quando a pessoa crê em Jesus. Santo nenhum faz isso. A pessoa recebe o milagre de um santo aí, impostor, que na verdade foi um demônio. A sua vida não é transformada, ela vive numa alegria quando lembra e passa a fazer voto, praticando esses atos comuns que nós sabemos, mas ela não é transformada numa nova criatura para a vida eterna. Só crendo em Jesus é que a pessoa recebe o Espírito Santo, que vai transformá-lo de dentro para fora. Por isso que Jesus disse para o doutor da lei e advogado: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Ele ignorou e disse: como? Sendo eu velho, vou entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Para nós é facinho entender isso, porque Jesus nos deu entendimento. Mas naquela época esta palavra era muito complicada, tá? Nenhum profeta falou isso. É necessário, te é necessário. Ele estava falando com um homem santo. Jesus tinha a cultura do céu, Jesus tinha sabedoria, todos sabiam que ele era o mestre.
Todos observavam que Jesus tinha palavras poderosas. Nicodemos levou muito a sério essa palavra. Quando saiu da boca de um mestre, Jesus não falou rindo nem brincando. É verdade. Jesus disse sereno para ele: te é necessário nascer de novo. Aleluia. Ele fez uma pergunta ao Senhor: como que ele faria para entrar no reino dos céus? Então, quando Jesus disse isso, para ele foi uma coisa assim difícil demais de entender. Ele disse: como? Voltarei a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse: então, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí diz: como pode ser isso? Então Jesus falou: tu és mestre em Jerusalém, não sabe essas coisas? Aleluia! Oh Deus poderoso! Aquele que é nascido, aleluia, da água e do Espírito é como um vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. O único que pode tornar o homem uma nova criatura pelo poder regenerador, quando crê em Jesus, é o próprio Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Na pessoa do Espírito Santo. Então todos que creem em Jesus recebem um poder. Por isso que não pode você esforçar as pessoas a ir para a igreja e aceitar Jesus na carne. Por isso que eu, pastor Edivaldo, não faço, na verdade, apelo para a pessoa aceitar Jesus levantando mão. Se uma pessoa tem esse desejo, quiser que eu faça o apelo, eu faço. Para a pessoa que já está com o seu coração dilatado. Aleluia. Glória a Deus. Mas forçar um culto no finalzinho, como eu já cansei de ver, eu não faço isso. Os apóstolos não fizeram isso. Jesus não fez isso. Ele falou: ide pregai o meu evangelho. Ensina as pessoas. Você vai ensinando, a cabeça da pessoa vai se abrindo, a mente, o coração vai se abrindo. Glória a Não Deus. precisa mandar ela fazer uma confissão de fé, não. A vida dela é transformada de fé em fé. Você vê com os teus olhos o testemunho de uma pessoa que crê para valer a palavra de Deus. Ela muda porque ela tem poder dentro dela, fazendo ela mudar. Por isso que eu não prego religião e sistema denominacional e evangélicos. Nós pregamos, irmãos, o evangelho regenerador que transforma sem força, sem violência. Aleluia. Não precisamos incutir na cabeça da pessoa que ela ficará rica ou falar sobre bens materiais. Nós temos a certeza Glória a Deus. da palavra, cremos Aleluia. que disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem e eu as conheço e delas eu sou conhecido. É natural, irmão. Eu não me preocupo. Disse Jesus em João 17: Pai, eu não rogo pelo mundo. É verdade. Vocês estão orando por qualquer um para ser salvo? Eu só oro por aqueles que hão de crer. Mas como assim, pastor? O senhor sabe quem é? Não, eu copio a oração de Jesus. Eu digo: Pai, eu não rogo, Senhor, pelo mundo, mas por aqueles que estão lá fora, que são teus, que hão de crer. Glória a Jesus. Orei errado? Não. Certinho, mas tudo que Jesus falou. Exatamente, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu parei no versículo 18, é isso? 17. Porque se pela ofensa, eu já li isso aqui, eu não já li? Não, eu disse. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Eu pensei que seria Maria. A personalidade de Jesus é diferente. A de Maria é igual a nossa. Então o autor de tudo, da vida que vamos receber, que já temos recebido em nós mesmos, é Jesus. Ele é o autor. Glória. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação. Então, Glória. um ato só de justiça, só um ato de justiça. Esse ato, essa ação de justiça foi Jesus ter obedecido até o final, até a morte de cruz.
ele disse: Pai, está consumado. Glória a Deus. Ou seja, eu realizei tudo, está tudo perfeito. E ali ele expirou e a obra foi realizada. E assim, a vida eterna nos foi concedida. Aleluia. Glória a Deus. Por Jesus Cristo, e não por nossa irmã Glória a Maria. Deus. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aqui diz, irmãos, Paulo esclarecendo e confirmando: se Maria nasceu do ventre de sua mãe, e ela foi gerada ali como qualquer outra pessoa, ela também era descendente dos pecadores. E ela não nasceu sem pecado. Ela nasceu como qualquer outra pessoa, com a mesma personalidade do ser pecaminoso. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Por isso que Maria agora, ela é justificada, Glórias. porque andou em obediência, e ela está na glória. E todos os que estão em Cristo são e foram justificados. Aleluia. E muitos outros que ainda hão de crer serão justificados por Jesus Cristo. Glória a Jesus. Seus pecados serão apagados e esquecidos. Amém. Então somente, é claro, se ouvirem a palavra, crerem, se arrependerem dos pecados, confessando ao Senhor, e se converterem dos seus maus caminhos. Então virá o refrigério do Senhor pela presença de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maria não pode dar refrigério nem mudar o coração do homem, só Jesus. Aleluia. Pois ela foi Glória a com Jesus. qualquer um de nós, e nós seremos, se permanecermos até o fim, como Maria na glória do Pai. Glória a Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.